Olá, meu amigo, minha amiga deste programa Cidadania é Você. Hoje eu vim falar de um assunto muito importante, é a água. Veja isto. Você sabe do que é feito o seu corpo? Principalmente de água. Um bebê é formado por cerca de 80% dela. Com o envelhecimento, a proporção diminui. Aos 75 anos, uma pessoa chega em média a 53%. Em geral, a água compõe mais da metade de qualquer ser vivo. Mineral abundante no planeta Terra, ela está nos rios, nos vegetais, nas rochas, no ar. A vida nasceu na água e, para se manter, precisa dela. Num país como o Brasil, de imensos rios, lagos, belas cachoeiras e uma costa de mais de 8.000 quilômetros banhada pelo Oceano Atlântico, a sensação é de abundância. Num planeta como o nosso, que tem cerca de 77% da superfície coberta pela água, também parece que ela não vai faltar nunca, mas não é bem assim. De toda a água da Terra, 97,5% estão nos oceanos e mares. Só 2,5% são águas doces e menos de 0,5% está disponível para o consumo de todos os organismos vivos, não só dos seres humanos. O Brasil é privilegiado. Cerca de 12% de toda a água do mundo que circula na superfície estão no nosso território. A disponibilidade de água por habitante nos coloca em 25º lugar no ranking mundial. A grande preocupação é a qualidade da água. Então, a contaminação é um fenômeno mundial. A água está sendo contaminada em grande escala em todo o mundo. A ONU, Organização das Nações Unidas, calcula que mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água de boa qualidade, por conta da escassez, da poluição ou dos conflitos no uso. Isso dissemina doenças e provoca mortes. A estimativa é de que até 2050, 2/3 da população mundial sofrerão com a crise da água e futuras guerras poderão surgir pela disputa por ela. No Brasil, a distribuição é irregular. Cerca de 70% das fontes de água disponíveis para o consumo estão na região amazônica. Os 30% restantes se dividem de forma desigual pelo país. Faltam água no semiárido nordestino, por conta das condições naturais, e no sudeste, pela concentração populacional. Temos absurdos, mesmo onde a água é abundante, como destaca Evaristo de Miranda, ecólogo da empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Em Manaus a falta d'água, né? Porque estão tudo em palafita, está tudo contaminado. E o discurso ambientalista nos últimos anos dissociou a questão da água, deixou ela meio de lado. Então você vê na Amazônia um número gigantesco de ONG trabalhando sobre questão ambiental, mas trabalhando sobre saneamento, tratamento de esgoto, pouquíssimas, para não dizer praticamente nenhuma. Mais de 90% dos brasileiros dispõem de redes de abastecimento de água, mas apenas 48% contam com redes de esgoto nas residências. E muito do que é coletado não é tratado. Outro problema que afeta a conservação da água é o desmatamento, como explica Carlos Nobre, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Quando se desmata muito, os rios enchem mais na época das chuvas, as inundações são muito mais frequentes e devastadoras, e os rios secam muito mais na época da estiagem, normalmente faltando água até para o abastecimento humano e para a agricultura. Tudo tem que ser gerido, né? Nada pode ser feito assim como se fosse infinito, né? Ou como se você fosse o único usuário, né? Tem usuário antes, depois, no passado, no futuro. Nem sempre a gente dá importância para a água, porque é a coisa mais abundante neste planeta, embora aquela seja salgada. A água é o elemento fundamental à nossa vida. Quando a gente abre uma torneira da nossa casa, por exemplo, nem sempre damos o devido valor para ela.
mas sem água não nos alimentamos, não tomamos banho, não fazemos higiene e por aí adiante. Existe também a água de chuva, que deverá ser melhor aproveitada na sociedade do futuro. Mas ainda nós temos uma outra, que é a realidade próxima. Em Sorocaba, a prefeitura, que é responsável para o abastecimento de água, tem o SAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Sorocaba, que é a repartição paga com os nossos impostos, o seu também, para trazer a água desde o nosso manancial mais importante, que fica na Serra de São Francisco, fazer o devido tratamento dela e depois distribuí-la através de centenas de quilômetros de tubulações grandes e pequenas, para que a gente, e você também, quando abrirmos uma torneira, nós possamos ter esse líquido tão importante, limpo, de qualidade para o nosso uso e da nossa família. Até aí, muito bem. Só que, infelizmente, em alguns bairros de Sorocaba, que é uma cidade montanhosa, portanto com bairros altos, outros baixos, nem sempre esse líquido tão importante está à nossa disposição. Existe uma outra questão também muito ligada a isso, ao consumo da água, que é o preço, o custo que ela tem aqui em Sorocaba. Vamos falar um pouco sobre isto. Esse programa significa a gente dar uma parada no atropelo do nosso dia a dia, para a gente entender e prestar mais atenção a assuntos importantes que afetam a nossa vida. Quantas vezes no seu bairro já faltou água? Isso demorou apenas alguns minutos, algumas horas, mas infelizmente há bairros em que a água tem faltado durante alguns dias, por motivos de algum serviço que foi feito, mas também algumas vezes de forma continuada. Você, como cidadão ou cidadã, tem todo o direito de saber e de reclamar para que esse líquido possa ser continuado e sempre, quando necessário. Antes de falar sobre os trabalhos do SAI, eu venho com uma pergunta. Na sua casa você tem caixa de abastecimento de água? Provavelmente a sua resposta é afirmativa, mas talvez no seu bairro ou em alguma vizinhança as pessoas não tenham a caixa d'água. Parece fundamental, custa algum dinheiro e aí é que reside o problema. Se a família não tem uma caixa d'água, ela está propensa ou sujeita a ficar sem o precioso líquido, porque alguns serviços de manutenção exigem, de fato, que o SAI feche uma tubulação, algum registro, e aquelas famílias fiquem sem água na manutenção deles durante algumas horas. Portanto, algumas horas sem o abastecimento SAI não deveria ser problema, mas se a família não tem água da caixa, passa a ser um problema. Eu tenho pedido à Prefeitura e ao SAI que, se o problema da família for financeiro, não tenho dinheiro para comprar uma caixa d'água, nem que seja de 500 litros, 2.000 litros, que é o ideal, que o SAI e a Prefeitura possam fazer o financiamento de uma caixa d'água, para depois esse valor ser descontado e sem juros através das próprias contas do SAI. Se você sofre ainda este problema, ou tem algum conhecido ou vizinho que ainda não conseguiu comprar a sua caixa d'água, leve também a sua reclamação para o SAI. É só engrossando esse coro que nós vamos conseguir que em Sorocaba não resida mais no futuro nenhuma única família que não tenha a sua caixa d'água. Esse é o primeiro ponto importante. Vamos deixar isso de lado. Agora, idealmente, todas as famílias já têm a sua caixa d'água. Então, o SAI não pode fazer com que o abastecimento seja interrompido por mais do que algumas horas, senão, mesmo tendo a caixa d'água, ela vai se esvaziar. Isso significa um bom trabalho de planejamento e, naturalmente, execução de todas as obras necessárias para que a água, numa continuidade, venha mesmo da Serra de São Francisco, que nos abastece, ser tratada devidamente e depois distribuída para todas as casas. E por sinal, desde a estação de tratamento até a torneira da nossa casa, essa água do SAI passa também no bairro por uma caixa d'água grande que faz com que depois, por gravidade, ela venha até a nossa torneira. Não importando se a gente mora numa casa mais baixa ou mais alta, dentro do mesmo bairro. Existem alguns problemas e falhas que ainda não foram resolvidas pelo SAI. Mas se o seu problema é continuado, ou a frequência no mês que você tem falta d'água passou a ser grande, primeiro pergunte, mas se a resposta não for satisfatória, consulte também os seus vizinhos.
Esses problemas não podem acontecer frequentemente. Se acontecem no seu bairro, não sofra isso calado. Você tem que reclamar na sua associação de moradores ou, se julgar necessário, na Câmara Municipal. Porque é o nosso trabalho, é a nossa obrigação fiscalizar todos os atos e, naturalmente, verificar as falhas da Prefeitura, do SAI e da UB, se fosse o caso de transporte. É seu direito. Fiscalizar é importante para todos nós. E depois a questão de custos. A água em Sorocaba, ela não é, comparada com as outras tarifas existentes no estado de São Paulo, não é a mais cara, mas infelizmente é uma das mais caras. Recentemente nós tivemos, os jornais noticiaram bastante, o promotor público, ele tomou a peito essa investigação e demonstrou que ao longo dos anos passados, o SAI, infelizmente por um descontrole, acabou cobrando uma tarifa de água numa tabela chamada progressiva, bem maior do que deveria ter cobrado. Isto foi levantado e o SAI, nas administrações passadas, assumiu o compromisso de descontar, ou seja, devolver nas futuras tarifas e o papel que chega nas nossas casas, cobrando esse abastecimento, compensar diminuindo o preço. Infelizmente isso não aconteceu. Ainda mais nos estabelecimentos comerciais, cuja tarifa costuma ser até mais elevada. Se você não teve esse desconto, e eu creio que não teve, porque agora ficou demonstrado que o SAI não devolveu para quase ninguém, reclame. Se for necessário, numa ação conjunta, vamos até a justiça, porque dinheiro no SAI não faltou. Eles executaram muitas obras, mas se esqueceram de cobrar apenas o justo. E já ficou provado que o preço foi exagerado. Portanto, associando tudo isso, nós verificamos como a água é importante na nossa vida, mas também quantos aspectos diferentes tem a ver com isso que parece simples, mas não é. Tudo isso é direito seu, porque você é um cidadão ou cidadã. Pense nisso e vamos juntos nessa luta.